Bem-vindos ao nosso Papo de Aquarista. Nosso Papo de Aquarista, episódio 3, parte 2, com o nosso André da Reef Point. André, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Papo de Aquarista. Diego, obrigado pelo convite novamente aí. Estamos na parte 2, parte 1, espero que o pessoal tenha gostado. Acho que gostou, né? E vamos ver se o pessoal vai gostar dessa segunda parte aí. E se Deus quiser, vamos ter parte 3 e parte 4 aí para falar de outros aquários depois. Aquário não falta aí, né, André? Aquário não falta, ó, a gente tá com esse aqui que tá novo ainda, né? E daqui uns meses aí, vamos ver se, na hora que ele dá uma enchida a mais aí, a gente pode falar dele um pouquinho. Pô, que legal. Assim, a gente fica muito feliz com a participação do André. Ficamos felizes também porque vocês todos parece que curtiram o conteúdo. Teve bastante visualização, recorde. E assim, não tem como, né? Realmente o naninho de 50 litros, ele é show. É o aquário dos sonhos, né? Tá bem legal esse aquarinho. É um dos aquários assim que acho que a gente não pensa em desmontar tão cedo, né? Tá indo tudo tão bem, então vamos deixar ele rolando aí mais um tempo. Quem sabe aí, acho que ano que vem, talvez, a gente faça uma outra montagem. Não tem como, né? O André tem tudo lá. Tem rocha, substrata, sal, luminária. É fácil, junta tudo e monta um aquário. Montar é fácil, cuidar é o complicado, né? Ficar desse jeito aí que é o difícil, né? A parte, assim, eu falo pra todo mundo, a parte que eu mais gosto é realmente essa parte da montagem, mas o dia a dia de cuidar, fazer os testes que a gente faz, é aquilo que eu falei no episódio anterior, né? E alinhar as expectativas. Então, se a gente quer ter um aquário pleno de SPS, requer um pouco mais de atenção, né? Os testes têm que ser feitos com frequência e os ajustes têm que ser feitos rapidamente para não ter a variação de parâmetros aí que a gente tinha falado anteriormente. Dá um pouco mais de trabalho no dia a dia, mas é possível sim, sempre. E é o que a gente vai falar hoje também de um outro aquário de SPS aí. Esse aquário de hoje é um aquário realmente dos sonhos. O André, ele consegue fazer de uma coisa simples, né? Uma montagem simples, se tornar o aquário dos sonhos de qualquer pessoa, até os que não são aquaristas. Você vê assim que eu mandei esse vídeo pro meu irmão aqui, o Branco, que nos ajuda aqui, a produção. E a hora que ele viu o aquário, ele falou, não, até eu quero ter um desse. De tão bonito e de tanto que chama atenção, né? E aí agora a gente vai esmiuçar esse sistema aí. E já posso dizer para vocês que esse aquário tem uma peculiaridade, assim, uma particularidade, que a hora que o André mostrou lá no vídeo eu fiquei de cara. Eu falei, meu Deus do céu, que cabra chique e enjoado. Já já nós vamos ver. Tem uma surpresinha nesse aquário aí que é o toque, assim. André, vamos falar um pouquinho já então dessa montagem, dessa construção aí. E de que o aquário a gente está falando, né? Aí ele aí. Aí é um pouquinho da construção do layout, né, André? Isso. Sempre que eu monto um layout, né, a gente já planeja antes quais tipos de corais a gente vai querer colocar, né? Essa montagem aí era para fazer um aquário predominante de SPS, então a gente usou bastante platô aí. E toda vez que a gente faz alguma montagem nos projetos novos, a gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente, né, para o pessoal ver que é possível sim, né? Então a gente resolveu fazer essa montagem, esse braço, né, suspenso. Uma coisa que todo mundo me pergunta, como que a gente faz o contrapeso disso daí, né? Então, assim, a gente cobriu com plástico preto para dar a impressão que era o que você iria ver no aquário. Mas se vocês repararem bem aí embaixo, parece ter uma montanhazinha aí embaixo, né? Esse aquário, ele faz um C, assim, nesse layout. O contrapeso aqui embaixo, ele é feito com rochas Foundation da Marco Rocks. São rochas cortadas aí, chapadas, que elas chaparam no fundo, né? E a gente cobre isso daí com cascalho, com o Pearl White Sage da Reef Flowers, para dar a impressão que não tem nada embaixo e está só o braço suspenso aqui, né? Então tem esse contrapeso sim embaixo, para o layout poder ficar estável. E aí toda a colagem disso a gente utiliza sempre as colas Upbond 793, primeiro para grudar uma rocha na outra, né? E depois a gente passa o cimento da Marco Rocks, o Emarco 400, para realmente fixar e dar
essa sustentação, né? Que só esse cimento consegue dar. E aí depois a gente faz o acabamento com o Marcox Powder, que é um pó de rocha da Marcox também, para esconder esse cimento e parecer que não tem emenda aí. E é isso que eu ia falar para você. A gente olha o layout dessa forma como ele está sendo apresentado aí, a gente não vê as emendas, né? A gente não vê as emendas. Porque é o que eu falei, a gente tenta sempre esconder as emendas aí com pó de rocha, né? Para poder dar esse ar bem natural. Porque o cimento ele é cinza, né? Ele acaba ficando um pouco mais... Destaca, esse né? escuro, né? Assim, isso é para quem é muito detalhista, tá? Na hora que você colocar no aquário, depois de uns meses aí começar da rocha calcária, esse cimento também vai parecer que é uma coisa só, tá? Isso daí é mais para quem quer que deixar esse ar mais natural no começo. Além disso, esse pó de rocha, você pode usar ele para fazer a fixação mesmo. Você pega as juntas de rocha, né? Coloca o pó em cima e joga aí o Up Bond 793. Ele dá uma reação também e gruda a rocha. E gruda a rocha. Tem uns segredinhos de colagem aí, né, André? Tem. Uma coisa que assim, que eu faço sempre para render bastante a rocha, eu evito ficar empilhando uma rocha na outra. Eu sempre vou colar as beiradas com as beiradas, né? Para quê? Para dar esse alongamento na rocha, né? E evitar esse amontoamento. No final você acaba usando menos rocha, você gasta menos dinheiro com isso e você consegue fazer uma coisa mais... dar uma continuidade, né? Que é uma coisa que o pessoal do aquapaisagismo preza muito, o pessoal do plantado. A continuidade, a fluidez das rochas, né? Dos troncos também, quando eles olham. Essa rocha, o Marco Rocks, ela tem é diferente a rocha, né? Ela tem essas ranhuras, a shelf, né? A premium shelf, que são os platôs, ela tem essas ranhuras aí que eu acho bem legal. Nossa, é muito Então a gente também sempre, quando vai montar o layout, a gente pega a rocha, vai rodando ela para ver o melhor lado que fica, né? Para você poder montar o layout, né? Então é bem legal isso daí. E o legal de montagem desse tipo de layout é que você pensa até nessa questão da sobreposição, né? Apesar de ter ali, né, os platôs para frente, para o lado, enfim, eles não se sobrepõem, né? Eles não se sobrepõem. Aí é uma coisa que eu também sempre faço, né? Quando eu vou montar, eu pego a medida do aquário, né? Esse aquário tem 1,40 de comprimento, 75 de profundidade, ele é bem profundo, bem largo, e 50 de altura. Aí que eu faço? Eu desenho, né, as margens do aquário, e aí no fundo, esse fundo preto, eu faço a medida do aquário certinho e eu faço as regras dos terços. Né? Eu faço essa grade aí. Por quê? De acordo com a regra do terço, né, nas uniões aí das linhas horizontais e verticais, onde você vai ter um maior destaque das coisas. Quando o olho bate, é onde ele vai ver primeiro as coisas. Então, nesses pontos aí, sempre tento colocar alguns corais mais coloridos, para dar mais contraste, para encher o olho das pessoas. E embaixo aí nesse vão, eu tenho uma tridáquina de estimação, que é uma esquamosa grandona, né? E esse aquário hoje está na casa dos meus pais. E essa tridáquina aí é xodó do meu pai. Então, assim, eu não poderia deixar essa tridáquina de fora. Então, eu fiz pensando em deixar todo esse vão livre debaixo do braço, eu deixei ele livre para poder botar a tridáquina. Para ela dar um outro destaque. Então, essa intersecção de baixo aí, do lado esquerdo, foi proposital. É onde a tridáquina. Quando eu vi esse aquário pronto, né, no finalzinho, eu vi aquela tridáquina, meu amigo, chama atenção, né? Chama. Eu já recebi comentários do pessoal falando, essa tridáquina tá poluindo o layout, né? Porque assim, quanto menos coisa a gente colocar no dia a dia do aquário, no fundo, em áreas que estão livres de cascalho, que é o espaço negativo, mais clean o aquário fica, né? Então, realmente, se eu tirar a tridáquina, vai dar um aspecto mais clean no aquário. Mas, né, é o xodó, então eu não ligo. Deixa ela lá. E é muito questão de opinião mesmo, né? Porque eu, particularmente, acho que ficou... Sim. Deu destaque tanto pro layout quanto pra ela. Tipo, ela tá reinando ali. Gosta, né? Aquele negócio, a gente não consegue agradar todo mundo, sempre vai ter gente que vai falar que não é um layout natural, ou que o pessoal prefere algumas outras montagens. É questão de gosto mesmo, né? Assim, a gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente, como eu disse. Então, tá aí uma coisa bem diferente.
se a gente for partir para esse lado aí de não é coisa natural ou não faz muito sentido, né? Porque se você pegar uma construção de aquário de SPS, daqui não sei quanto tempo de montagem já tem esse aquário, André? Esse aquário tá com 10 meses. Então, vamos colocar 2 aninhos aí, que é mais ou menos um tempo legal. Você não vai ver mais rocha. Você não vai ver mais rocha. Já tá bem cheio, na verdade, né? Eu já tô começando a tirar alguns corais desse layout para dar espaço para as colunas que estão crescendo bem, crescerem mais, né? Mas, assim, o legal desse layout é que vai encher de acrópora, né, de espécies, essas rochas, mas a gente vai ficar com um espaço vazio grande ainda, né? Então ainda vai dar esse ar de leveza justamente por esse braço, esse vão vazio embaixo aí. Embaixo. Sensacional, né? A construção, assim, na ideia, já é para ser sucesso, né? Porque é planejamento, né? A gente estava falando até um pouquinho antes da live sobre os tipos de acrópora e como elas vão se desenvolver, né? E nesse quesito, né? Até isso você tem que planejar. Sim. Então, isso que é o show, né? É realmente um detalhe mínimo, né? Você Depois colocar que a gente entra no mundo das espécies, você vai conhecendo as espécies, né? Você já vai imaginando, à medida que você está montando o aquário, o layout, o que você vai colocar em cada lugar, né? A mescla de cores, como eu falei, é super importante. Então, colocar uma acrópora verde do lado de uma vermelha, você vai dar mais destaque nas duas, né? Que talvez você colocasse uma verde do lado de uma amarela. Você não ia ter esse a questão de cores. contraponto de cores, né? Aí esse aí eu lembro que eu assisti um vídeo uma vez que falava sobre o círculo, né? E aí pegar uma cor muito diferente da outra, né? Tem que pegar a paleta de cores lá das cores, eu esqueci o nome lá, mas vai ficar lá, o verde é o oposto do vermelho, então o azul era, putz, eu não lembro, acho que era azul com amarelo, enfim. Tem uns contrastes de cores aí que é legal você brincar. Vai construindo. E aí depois dessa parte de construção do layout, vem a parte da água, né? Da qualidade da água, né? Aí você está mostrando os filtros. Esse daí é o RO, né? Uma coisa assim que a gente fala, né? A qualidade de água é importante desde o começo, né? Então esse daí é onde a gente faz a água lá na casa dos meus pais. Eu tenho 2 bombonas de 220 litros, né? Eu sempre deixo elas cheias, tá? Para caso de qualquer emergência, eu ter água, assim, uma quantidade legal para poder fazer uma TPA bruta se precisar. Esse filtro de RO, ele já deve ter aí seus 8, 9 anos, tá? Então, é um investimento, o aquarista que está começando, ele acha que é caro comprar um RO e tal, mas ao longo do tempo ele se paga, né? E você não precisa começar com tudo isso de estágio, né? Esse filtro, ele começou com 3 estágios, mais a membrana de RO. Na verdade, antes ele era um deionizador, né? Quando a gente falou lá da minha história lá, esse filtro a gente comprou no meu segundo aquário, um deionizador. Então era um propileno, um carvão e um estágio de resinas simples. Depois de um tempo a gente adicionou a membrana de RO. E aí com o passar do tempo eu coloquei mais um estágio de propileno. Então hoje eu tenho 2 estágios de propileno, um de 5 micras e um de 1 micra. Carvão ativado. Depois ele passa pela membrana de RO e depois mais 2 estágios de resina mista aí. Nossa, a água sai 0, 0, 0. Então, e aí que tá o negócio, né? Eu acho que ela não sai totalmente zerada, porque eu não sei se até vai aparecer no vídeo. Eu tô com uma esponja crescendo na minha tridáquina que é uma esponja assim. Eu tô achando ela muito bonita, eu nunca tinha visto essa esponja, ela brotou na minha tridáquina. É uma esponja branca que ela tem toda galhadinha assim, então eu tô deixando ela quieta lá, não tá atrapalhando a tridáquina. Mas esponjas gostam de silicato na água, então. Deve estar passando alguma coisa de silicato aí, bem pouco, porque não dá alga de atomácia, mas assim, é o suficiente para a esponja poder absorver e crescer. Então, mesmo com tudo isso de estágio, pode ser que ainda passe alguma coisa assim. Então aqui a gente vai fazer praticamente um beabá de como montar um aquário de sucesso. Você já viu aí o planejamento do layout, aí a segunda etapa, uma água de qualidade, né? Você vê que o André ele teve a preocupação de montar com vários estágios, né?
tem toda essa preparação antes de montar o aquário propriamente dito, né? Esse aquário aí, da casa dos meus pais, ele é o planejamento, eu fiz desde o começo, né? Porque o que aconteceu? Quando a gente morava nessa casa, a gente fez uma reforma, né? Aproveitamos a reforma para fazer um aquário top, né? Então, que a gente... tava na faculdade... Não, já tinha me formado. Eu devia estar aí com uns 22 anos aí. Tinha acabado de me formar. E a gente resolveu fazer essa reforma em casa. Então, eu fiz todo o planejamento do aquário. É uma sala... Um aquário tem uma salinha especial para ele, uma sala de máquinas. É um aquário embutido na parede. Esse chiller aí é um chiller que tá comigo desde também daquela época. Já tem mais de 10 anos esse chiller. Toda a tubulação passa por dentro da parede e o chiller fica na área externa aí, né? Então, todo esse planejamento foi feito. Eu aprendi a mexer naquele Google SketchUp na época lá, fiz todo o projeto no Google SketchUp e ficou bem legal esse aquário aí. Então, já passou por, acho que essa terceira ou quarta montagem desse aquário aí, né? Só o vidro que fica, a gente desmonta e vai remontando. Nossa. É o 4.0. Ah, esse aí eu acho que você não desmonta tão cedo, viu? Mas assim, a parte do chiller, a estrutura toda continua a mesma, a gente só vai montando e remontando. Cara, e aí então assim, depois desse sistema e vem o sal que você colocou, os A produtos. gente está utilizando aí hoje, né, o Caledonia Coral Salt. Eu faço TPA quinzenal de 200 litros aí, Nossa, mais ou 200 menos, dá uns 20%. Então, vai uma bombona daquela lá. Carvão ativado Detox G, o Zenac eu jogo semanalmente, o Detox G eu troco toda a TPA, né? E os testes da Colombo aí que eu faço semanalmente também, né? Esse aquário eu vou visitar ele 2 vezes por semana, então durante a semana o meu pai fica alimentando os bichos, né? O Barin a gente deixa na dosadora, ele faz a reposição de água também, ele vai controlando a caixa de água doce. E aí, a cada 15 dias eu faço a manutenção aí da TPA, né? E semanalmente eu vou lá para... No outro dia, né? Eu vou lá fazer os testes, limpar copo do skimmer, limpar vidro. Então é uma coisa assim que a gente não enfia muito a mão, né? Então, E o legal, André, é que você tá falando uma coisa que eu acho sensacional, assim, no hobby. É que... Tudo bem, foi você que montou, mas está na casa dos seus pais e seus pais participam também disso, né? Não, meu pai, ele, como eu falei, né? Quando eu comecei, o aquarismo já tá desde cedo, meu pai tinha aquário desde cedo, então assim, é uma coisa que eles curtem muito, né? Meu pai, minha mãe, eles ficam, toda vez que eu levo um coral novo, eles ficam lá, ou ficam falando se o coral tá indo bem ou não. E meu pai, cara, ele cuida muito bem dos peixes. Tá tudo, os bichos tão gordos, ele soca rango lá, sem medo, assim. Então, uma coisa que a gente planeja também é o controle de nutrientes, porque meu pai tem a mão pesada para alimentar. Né? É até engraçado que a gente brinca aqui. Toda vez que desmonta o aquário, eu trago os peixes aqui para Reef Point para fazer para eles ficarem aqui o tempo enquanto o aquário tá vazio. A hora que os peixes chegam, eles estão gordos, fica todo mundo fala, caramba, eu nunca vi um peixe desse tão gordo assim. Então é bem legal, ele participa bastante, ele ajuda bastante também. Se não fosse por ele, esse aquário não estaria lá, né? Porque o dia a dia quem tá olhando é ele mesmo. Agora um adendo aqui, um parênteses. Esse sal aí é o sal que eu uso aqui. Comecei a usar ele faz um mês, mais ou menos. Ô André, deu um boom de crescimento nos SPS que eu tenho aqui. Não tenho muitos, né? Eu tenho uma Red Planet aqui que ela estava estagnada. Eu fiz 2 TPAs, já começou a aparecer várias pontas de crescimento. A anêmona, cara, é que não vai dar pra focar, mas ela tá com os tentáculos desse tamanhozão assim, ó. Deu um... Eu estranhei, eu falei, não, deve ter alguma coisa muito certa aqui. Aí eu lembrei, eu comecei a fazer a TPA com sal novo. Rapaz, eu fiquei impressionado, André, de verdade mesmo, foi um negócio que me chamou muita atenção, porque assim, eu já vinha fazendo TPAs. Então assim, não foi assim, você começou a fazer TPA, entendeu? Não, eu já vinha de TPAs, aí eu mudei o sal. E aí de repente, bum, eu estranhei, eu falei, a minha esposa me chamou quinta-feira, falou assim, amor,
essa lema tá grande, né? Você viu o tamanho que ela tá? Vou tirar foto. Eu falei, ué. Aí eu lembrei, sabe, daquele estalo. Eu falei, é o sal. Eu mudei. Então, assim, Uma coisa. Desculpa, pode. não, essa questão do sal natural, eu acho que realmente, acho não, agora tenho certeza que influencia muito no crescimento dos corais. É isso que eu ia falar. O sal, assim, tem aquela. O pessoal fica comparando sal natural com sintético e tal. O sal da Reflowers, ele é um sal natural, né? Então, o que significa? A fonte do NaCl vem do mar, né? Vem lá do mar Egeu. E realmente, assim, uma coisa que também sempre me chama muita atenção é a microvida. Cresce, cara, é bizarro, mas quando eu utilizava outras marcas de sal, assim, quando eu era aquarista, e montava os aquários novos, eu não via esse desenvolvimento tão rápido de copépodes aí, anfípodes no aquário. Quando a gente começou a montar aquários lógico que você tem que fazer inoculação, né, dessa microvida para poder nascer. Mas, cara, é uma questão de você inocular. Em menos de uma semana você já vê, o vidro forrado de copépode e anfípode logo no comecinho. Então é bem legal mesmo. Tanto é que a gente, assim, uma coisa que é sempre legal, nesse aquário aqui, tá? Quando a gente faz as montagens nesse aquário, eu sempre coloco um casal de algum mandarim. Seja Spotted, o mandarim green, red scooter. A gente já teve vários casais desovando, né? Peixes que entram magrinhos e com a microvida que tem, que se desenvolve, os casais começam a desovar. Inclusive um desses casais aí que desovava, a gente mandou lá pro Cássio da Aquasmart, e aí ele passou esse casal aí para um outro criador, e hoje a gente tem muitos mandarins criados aí vindo desse casal. Nossa. Bem legal. Então, ó, é realmente assim, eu assustei, porque não foi uma coisa assim a longo prazo. André, foi tipo 2 semanas. Em 2 semanas já começou a aparecer ponta de crescimento que não tinha. Aí eu fiquei, uou! Falei, desse jeito, vou ter que falar com o André lá que a gente tá parelhado. Uma coisa legal também de sal natural é que a parte de elementos traços também é bem legal também. Então, assim, também pode ser isso que tenha ajudado, né? Às vezes você fez uma troca, você começou a aumentar um pouco o nível de elementos traços aí e começou a ter esse desenvolvimento aí. E a outra coisa que eu também queria destacar, assim, nesse parênteses que eu fiz, eu nunca tinha usado carvão ativado. Nunca fui de usar. Nunca gostei porque a gente ouvia muita coisa no passado sobre carvão ativado, né? A gente ouvia falar que carvão ativado liberava partículas e juntava na guerra dos peixes, que liberava fosfato na água, enfim. Aí eu falava, pô, uma coisa que tem tantos problemas, pra que eu vou usar, né? Pra tirar... E eu falei, eu não tô dosando produto no aquário, então pra que eu vou mexer com carvão ativado? Aí eu comecei a usar esse carvão detox aí, né? Falei, vou colocar ele para fazer um teste. A água clareou, sim. Claro que eu também uso o Zenac, né? E isso já ajuda bastante, mas sempre o Zenac ele já deixa a água cristalina. Mas assim, com o carvão ativado eu percebi que além de ficar cristalina, a água ela fica por bem mais tempo, né? E aí, assim, foi uma das coisas que também foi uma grata surpresa, né? Falei, poxa, eu não usava carvão ativado porque achava que não trazia benefícios. Aí eu comecei a colocar e eu me assustei. Falei, caramba, é diferente mesmo, né? Carvão ativado é uma coisa que eu sempre uso, sempre utilizei, assim, a gente realmente vê que ajuda, tá? Essa questão do pó que você falou, né? Tem estudos aí que o pessoal ligou pó de carvão ativado com doença da linha lateral nos peixes, mas assim, se você usar um carvão de qualidade, lavar ele, enxaguar ele antes de utilizar, dificilmente você vai ter esse pó, né? Uma coisa que o pessoal também fala é que o carvão ativado ele satura muito rápido, né? A gente tem 2 tipos hoje de carvão ativado, né? O Detox G 1100, que ele é um carvão granulado, né? E a gente tem também o Detox C 1300 da Reflowers, que é um carvão pelletizado. Qual que é a diferença dos dois? O carvão granulado, o G, ele tem uma taxa de absorção, ele é mais rápido para absorver, né? Então, se você tiver alguma emergência, tal, um granulado é melhor. E o pelletizado, ele tem uma absorção que ele é um pouco mais demorada, então ele demora um pouco mais para saturar. Ele também é um carvão indicado para quem utiliza carvão em reator fluidizado, né? Porque pelo fato dele ser pelletizado, lógico que você tem que deixar um fluxo não tão forte para não ter esse atrito e não liberar pó no aquário,
mas o carvão pelletizado ele tende a soltar menos pó também e ele acaba durando um tempo a mais. Um tempo a mais. Uma André, coisa que eu faço nos aquários nas TPAs, ele tem uma recomendação mensal para utilizar. Lógico que vai depender de aquário para aquário, quanto que você vai utilizar. Mas eu pego essa recomendação mensal e eu divido, como eu faço TPAs quinzenais, eu divido na metade. Então eu acabo utilizando a recomendação mensal, dividido na metade aí, só que prolongando essa ação do carvão ativado, né? Então você... Por exemplo, eu fiz a TPA e coloquei. Aí eu tenho que tirar com quanto tempo? Cara, aí é o que eu tô falando, a taxa de sempre saturação do carvão, para você definir quando um carvão saturou, é meio complicado de falar, né? Depende muito como tá a carga do seu aquário. Então, e também se você tá colocando produto, essas coisas, né? Por isso que eu prefiro dividir, em vez de colocar toda a recomendação mensal de uma vez só, eu prefiro dividir essa recomendação mensal Entendi. em duas partes, e aí, vamos supor, se ele saturou em uma semana, na outra semana eu já estou fazendo uma TPA e já estou trocando de novo. Outra coisa que você falou do fosfato, né? O carvão libera fosfato. Todo carvão ativado libera fosfato. A diferença é que alguns vão liberar muito pouco e outros vão liberar muito, né? O carvão ativado da Reflowers, ele é uma das poucas marcas aí que tem uma taxa de liberação de fosfato descrita no rótulo, né? E acho que eu não lembro de cabeça agora. Acho que era 1 ponto alguma coisa do Detox G. Se você pegar um carvão ativado, essa taxa de liberação de fosfato dá 14, é muito mais alta, né? Então, assim, todo carvão libera fosfato, o da Reflowers libera muito, muito pouco. É o POI aí que tá escrito no rótulo. Tá. Eu tava procurando aqui, mas eu não consegui achar. Se eu não utilizar, remover. Eu acho que tá lá no comecinho da descrição. 1.8. 1.8, Isso. 1.8 e o pelletizado C é 0, alguma coisa, bem baixo também. Legal demais, né? E assim, o que mais chama atenção é a clareza, né? Tá aqui, ó, a informação. E realmente tá bem no comecinho que eu tava procurando no final. Esse que é a diferença de usar, assim, realmente produtos de qualidade e que dá resultado, né? Mas aí, seguindo o barco, então, depois de você planejar o layout, uma boa água, um bom sal, e aí é carvão ativado, enfim. Vai para essa parte que é o aquário, layout dentro do aquário com água. E aí a gente vê assim que a questão da bomba de circulação. Fala um pouquinho. Se você for ver aí, a gente escondeu a parte de baixo com o cascalho, então deu esse ar de flutuação, né? Como é um aquário de espécies, a gente coloca bastante circulação, então ela tá com uma bomba de recalque aí da Efang, que acho que é 12 mil litros hora, e mais 2 bombas de circulação da Rosmont aí, que também acho que tem 15 mil litros hora cada uma. Então tem bastante circulação nesse aquário, que é o que a gente preza, né? O aquário de espécies a gente sempre tem que prezar por uma circulação forte, para ter um crescimento legal e homogêneo das colônias de espécie, e também por causa da iluminação muito forte, que quando você tem uma iluminação muito forte, você tem que ter uma circulação boa para o coral poder se livrar do muco aí, dos subprodutos aí da fotossíntese. Nossa. Então é importante ter uma circulação forte num aquário de espécies, é primordial. E aí o que me chama a atenção assim é a questão de a circulação estar bem forte, né? A gente vê, e não ter substrato levantando. Quando a gente faz a montagem, né? A gente usa o Pearl White Sand da Reflowers. Ele é um substrato bem branquinho, como vocês podem ver no vídeo. A gente lava ele antes para tirar o pó, né? Sempre vai levantar um pouco de pó também. E aí a gente tem um produto da Reflowers que é um floculante chamado Aqua Clear, né? Ele agrega essas partículas aí de pó e facilita a remoção na filtragem mecânica. Depois a gente vai mostrar o SUP. A gente tem a queda d'água já cai direto no perlon, ajuda aí a deixar essa água mais cristalina, mais limpa, sem partículas aí, né? E um legal do substrato da Reflowers é que não sei se a gente comentou no outro vídeo, ele é bem denso esse substrato, então dificilmente ele vai ficar soltando partículas voando aí no aquário. Às vezes pode até esburacar, dependendo da circulação e de onde está batendo, mas você não vai ver as partículas voando pelo aquário aí. A questão do substrato, o que me chama assim a atenção é essa questão de não estar levantando
a clareza, né? O bicho é bem branquinho. É. E uma das coisas que me incomoda muito no meu substrato aqui é que ele fala que ele é fino. Só que com o tempo ele vai subindo umas conchinhas. Esse aí vai ficar assim porque ele é inteiro, né? Dessa forma, né? Ele é um substrato que tem a granulometria bem homogênea. Quando você tem substratos aí que tem uma granulometria variada, a tendência com o tempo é você ter essa estratificação aí, né? As partículas mais finas tendem a descer, elas são peneiradas aí pelas partículas mais grossas, e aí fica o grosso em cima e o mais fino embaixo. Com o tempo tende a acontecer isso. Uma sugestão que eu posso te dar é colocar, que é o que a gente faz nos nossos aquários para deixar sempre o substrato bem limpinho e clarinho, é colocar animais que vão revirar esse substrato com o tempo. Então, estrela de substrato, tem alguns pepinos aí como o hot dog que também vão fazer essa limpeza no substrato. E um peixe que eu adoro, tem gente que não gosta, que é o Diamond Goby, né? Que é um gobizinho de areia, que ele vai comendo a areia, vai filtrando ela e vai revirando ela. E, ele dá um trato no substrato que não tem igual. Que uma estrela e com um pepino não dariam conta. Né? Ele faz um pouco de buraco, vai dar uma bagunçada aí no substrato, mas eu acho que esse é um preço muito baixo a se pagar pela estética que ele deixa o substrato. Eu vou correr atrás desse peixe, sim, porque o meu aqui, eu não tenho problema com algas, não tenho problema com vidro, assim, vidro limpo muito pouco. Só que tem essa questão das conchinhas ficar subindo, isso me incomoda tanto. Eu acho que se você colocar umas estrelinhas já vai resolver. Viu? Então, eu tenho uma, né? Eu tenho uma só que ela fica enterrada. Dificilmente eu vejo ela. Às vezes eu pode colocar mais uma, duas aí, não tem problema não. Então eu vou colocar. Pode colocar. Partindo aí para esse aquário dos sonhos aí, vem depois dessa parte de planejamento de substrato, com o layout já colocado dentro do aquário propriamente dito, a circulação. Aí a gente vai para luminária, iluminação. E aí que eu destaco essa parte aí, ó. Que quem está só nos ouvindo, o André ele tem um controle que ele aperta para baixo, a luminária desce. E aí ele deixa ela à altura certa, né? E aí quando ele vai fazer a manutenção... Eu subo, senão eu fico dando cabeçada, né? Ele aperta, a luminária recolhe, né? Ela sobe. Esse aquário ele é embutido na parede, né? Então, assim, eu não tenho acesso no aquário pela frente, né? A gente tem essa coluna aí, como vocês podem ver. Então, todo o acesso pelo aquário é por trás. E como ele tem 75 de largura, se eu quiser mexer lá na frente, né? Eu preciso praticamente enfiar o braço inteiro e a cabeça ficaria batendo aí nessa luminária. Na luminária. A gente bolou esse esqueminha aí, quem fez foi o França. E dá super certo, né? E aí eu consigo regular também. No dia a dia, a altura da luminária também, eu já fiz alguns ajustes. Eu subi ela um pouquinho a mais, porque o par estava bem alto nessa parte de cima, aí nesse braço de cima, e tinha alguns espécies que estavam até dando uma branqueada a mais aí. Então eu já subi ela um pouquinho ela. E hoje ela fica aí mais ou menos uns 35 centímetros da lâmina d'água. Mas que coisa chique, hein? E essa luminária é Aqui a gente está utilizando as Illumagics, né? Que são as luminárias que a gente importa. Eu estou utilizando 3 módulos aí da X4, que é uma luminária aí de 120 watts de consumo. E eu estou usando também 2 barras Vitamine da Illumagic também, de 1,20 m. Esse aquário tem 1,40 m. Essas barras aí complementam bastante aí as X4. Que coisa chique, hein? E aí fica uma iluminação homogênea, né? Sim, a vantagem de você ter essas barras para complementar é que elas espalham bem, né, a iluminação. Então, algumas áreas de sombreamento aí elas acabam cobrindo, né? Cobrindo. Que coisa chique, hein? Então aí, galera, para vocês que pensam no futuro em planejar um aquário embutido na parede, fica a dica aí, ó. E essa salinha, né? A gente fez ela é toda de alvenaria, onde o aquário fica apoiado também é uma base de alvenaria. E ela tem esse L aí, ela faz um L para... Eu tinha um outro aquário aí antes, que era eu usava de fish only, de mudário, já usei de várias coisas, mas
Hoje a gente deixou sem esse aquário aí. Tem um espaço ali para você trabalhar, assim, né? Às vezes precisa fazer muda, colocar alguma coisa ali do lado. Exatamente. Ou até mesmo fazer uma quarentena, André. Às vezes, apesar de que vocês têm a quarentena da Reef Point. Os peixes que eu coloco nesse aquário já são peixes quarentenados, a gente faz a quarentena aqui na Reef Point. Mas a ideia original desse L aí era, no primeiro projeto, era um aquário de quarentena sim. Ele tinha um aquário de quarentena, então eu fazia a quarentena de todos os peixes nesse aquário aí. Na verdade eu tinha um mudário, lembrei agora. Do lado desse aquário era um mudário de 100 litros, e eu tinha um outro aquário separado que era para fazer a quarentena. Era um aquário de 60 litros aí. Nossa. A sala dos aquários. Hoje tem a questão do planejamento, né? É você pensar que, esses corais vão crescer, eu vou precisar de um mudário. Depois eu preciso de uma quarentena. É que eu não gosto de ficar colocando mudinha no aquário porque eu acho que dá uma poluída no layout. Né? Então, isso aqui, ó. Tava falando ontem para um amigo meu. Falei, cara, eu preciso dar uma esvaziada porque eu não tenho mais onde colocar coisa. Vai poluindo, e aí às vezes a gente quer fazer um vídeo para mostrar o crescimento dos corais, só que fica aquele negócio poluído. Eu tô na iminência de mudar o layout, sabe? E a qualquer momento eu vou esvaziar tudo e vai ficar um negócio super clean, assim, tipo Reef Point, assim, sabe? A gente vai, é o que eu falei, planejamento de coral, né? E quanto menos coisa você colocar no substrato aí, em áreas livres, mais clean vai ficar. O problema é que eu vejo o pessoal fazendo uns layouts super legais, e aí amontoa de coral no substrato, na rocha, fica uma coisa bem poluída. E aí, passando pela luminária, nós temos a parte de filtragem. E aí você usa... Eu tenho um SAMP, assim, todos os projetos que eu faço, eu tento fazer o SAMP maior possível, né? Porque eu acho muito ruim mexer em SAMP. Ainda mais quando... Isso é coisas que a gente vai pegando com experiência, né? Os primeiros aquários que eu tive, o SAMP era super apertado. Para fazer manutenção, esquece. Era muito ruim, assim. Dava muito trabalho, tudo apertadinho. Se você quer tirar um skimmer para limpar o SAMP, fica difícil. Então eu sempre tento fazer o maior possível. Esse SAMP tem 1,60. Se não me engano, tem 70 de largura também. Ele é um SAMP bem comprido e largo. Eu ganho volume, aumento meu volume de água nisso e eu consigo ter mais espaço para fazer a manutenção. Então é só tirar as coisas, passar uma buchinha e limpar o fundo. Hoje ele tem essa caída aí do lado esquerdo. Essa caixa preta é uma caixa de Perlon, né? Então passa por Perlon. Depois a gente tem esse skimmer da Red Starfish, o RSC9, que é um cavalo, um cavalão. É bom. Tira bastante sujeira, né? E aí depois a gente tem outro compartimento, que eu tenho um refúgio, né? Para fazer esse controle de nutrientes, como eu falei. A bomba do seu mar é pesada para alimentar, então a gente, para não ter que ficar... A gente tem uma opção de fazer um controle de nutrientes usando carbono, né? Mas eu preferi nesse aquário fazer o refúgio para facilitar o dia a dia dele aí, para ele não ter que ficar jogando carbono todo dia nesse aquário. Então a gente tem esse refúgio aí com 2 compartimentos. Eu botei essa gradezinha preta, esse pente preto, para não ficar fugindo as ketomorfas aí do lugar delas. Depois a gente tem um compartimento de mídias e um compartimento com recalque aí e os aquecedores. E aí uma das coisas que me chama a atenção, que é uma das coisas que eu também não pensei, e aí a questão da inexperiência também, de me meter a cara e fazer sem auxílio, mas é que aquários grandes, né, de grandes litragens, necessitam de aquecedores a altura, assim, ele precisa ser grande também, né? Não tem jeito, né? Você vai colocar um aquecedor de 300 watts, né? Ou de 150, enfim. Ele é grande. E aí, no meu caso aqui, eu tinha que colocar ele dentro do aquário, dentro do layout lá, porque no SAMP... não cabia. Aí você pega, fica aquele poluído, porque você não planejou o SAMP pensando em colocar o aquecedor no SAMP. E aí, no seu caso, ó, o aquecedor está até deitado, né? A dica que eu dou quando você vai montar um aquário, antes do pessoal se preocupar com as medidas do aquário, tudo, depois, né, na verdade, é você pensar no SAMP. Cara, o SAMP, para mim, é uma das coisas mais importantes de se planejar. Por quê? Se você fizer um SAMP mal feito ou mal planejado e dificultar a sua manutenção, você não vai fazer manutenção direito. Vai te dar preguiça, você vai ficar
de saco cheio toda vez que você tiver que mexer no SAMP, e você não vai fazer as coisas direito, vai acumular sujeira, você não vai fazer a manutenção correta que tem que ser feita. Já pensa também no skimmer que você vai querer utilizar. Porque aí você já pode fazer o skimmer, o SAMP, baseado na altura de trabalho do skimmer, para você não ter que depois fazer um pezinho para o skimmer porque ficou muito alto, ou o nível ficar muito baixo e você não ter um trabalho legal do skimmer, né? E eu sempre tento fazer sempre assim agora, meus aquários, né? Uma queda com perlon, compartimento do skimmer, outro compartimento aí para colocar mídia, qualquer coisa, e o recalque só, não fico inventando muita coisa não. É porque quanto mais compartimentos você coloca, mais sujeira, entre aspas, acumula, né? O pessoal gostava de fazer quebra-bolha antes. Eu acho quebra-bolha ruim porque você tem muito acúmulo de sedimentos lá. Não fica um lugar fácil de você limpar, então hoje eu só faço desse jeito. Queda do skimmer já planejado para o skimmer que a gente vai utilizar na altura certa, para não ter que botar pezinho. Mais um compartimento aí, ou 2 no máximo, e o recalque. André, uma pergunta aqui de um leigo. É importante circulação assim do jeito que está dentro do SAMP? Cara, depende. Depende, assim, a circulação hoje é forte aí porque o recalque é forte, né? Ele tem 2.000 litros. Eu acho que não vai fazer tanta diferença uma circulação forte ou fraca. Isso é uma questão pessoal minha, tá? Eu acho que não faz tanta diferença. O que o pessoal que tem refúgio faz bastante também é deixar essa circulação forte para fazer a ketomar ficar rodando, né? Eu acho que não influencia. Uma vez por dia você virar lá, ela não tem problema nenhum também, mas aí eu acho que é mais questão pessoal mesmo. Uma circulação mais fraca, às vezes se você não tiver uma filtragem mecânica boa no começo, vai tender a acumular um pouco mais de sedimento em alguns compartimentos, né? Mas até se você for fazer durante as TPA, se você fizer a limpeza disso e retirar, acho que não vai fazer muita diferença não. No SAMP, assim, eu percebi duas coisas, no caso. A primeira é que se eu deixar sem perlon, forra embaixo, assim, no SAMP, suja tudo. A sujeira acumula tudo ali na parte de baixo do SAMP. Né? Acho que o que o perlon removeria acaba... decantando, né? Isso, decantando ali. E a segunda coisa é que o meu SAMP é muito parado. Porque ele tem esse lance do quebra-bolha, né? Eu acho que é quebra-bolha, né? Que é assim, né? O quebra-bolha, né? Faz o... Isso. Ele, apesar de ser 3 compartimentos só, mas ele tem essa questão. A água vem, aí... Eu acho ele muito parado. E às vezes eu percebia, não sei se é achismo meu, mas uma nata que acabava se formando. E aí isso me incomodava tanto. Tem gente que até acaba colocando essas bombas de circulação no SAMP, jogando pra cima. Ajuda a quebrar essa nata, né? Normal. E uma coisa assim, por que eu não gosto de quebra-bolha, né? Quebra-bolha é uma coisa meio antiga, porque os skimmers de antigamente soltavam muita microbolha. Né? Então a gente tinha esses quebra-bolhas aí para evitar que as microbolhas fossem puxadas pelo recalque e aí irem para o display. Né? Mas a maioria dos skimmers de hoje em dia dificilmente tem esse problema de soltar microbolha no dia a dia, né? E então eu acho que hoje o quebra-bolha acaba perdendo um pouco dessa função. Tem gente também que prefere colocar uma bomba de circulação para aumentar a oxigenação, um ORP do SAMP. Eu acho que não faz tanta diferença na prática, tá? Mas ajuda sim a quebrar essa nata aí. No meu caso eu coloquei, nem pensei nesse negócio de aumentar a oxigenação. É que me incomodava ver aquela água parada no SAMP, assim. Sabe, que nem o seu que você vê que tem movimento, né? O meu não fica parado, assim. Porque eu não sei se a água vai por baixo, né? Essa nata, ela forma naturalmente em todas. Se você tiver por exemplo, quando a gente voltar no aquário lá, você vai ver que a lâmina d'água é bem movimentada, né? Você ter uma lâmina d'água bem movimentada no display, você também ajuda a ter menos nata, né? E uma boa captação de água pro overflow também ajuda a remover essa nata aí. No SAMP, como você falou, às vezes a circulação acaba sendo um pouco mais fraca, não tem muito jeito de evitar essa nata. Aí essa bombinha aí ajuda mesmo, sim, a quebrar. Outra coisa que me chamou a atenção também é o tamanho da bomba de recalque, hein? Essa bomba é bem bruta, é uma bomba da Ifang, né? Dos nossos amigos aí, a gente tem muita amizade com o pessoal da Boxfish. Essa bomba é uma bomba que eles importam e distribuem aí pro Brasil. É uma bomba, cara, que ela tem um wave maker, é bem legal, ela pode fazer esse modo pulsar aí. Ela faz? E ela faz também, se você quiser. E tem um modelo que acho que já vem com no break também.
Você tem um problema aí de luz, aí a boa luz é só tem bombas da IFAM com no break. Nossa, que show, hein? E aí, partindo dessa parte do círculo do SAMP, nós vamos pro reposição de elementos, né? Reposição de elementos. Você já pensa, Tá meio você já Smurf pensa isso desde o começo, André? Oi? Você já pensa nisso desde a montagem, a reposição dos elementos? Sim. Aí a gente usa o Baring da Reflowers, né? O ABCD. Em dosadoras a gente usa a X1 da Camoer. Então, toda a reposição de Baring da Reflowers a gente faz através da determinação, né? Do consumo dos elementos. Então, faço testes periódicos, vejo quanto está consumindo de KH, de cálcio, de magnésio. E faço a reposição diária de acordo aí com esse consumo. Então, a gente tem essa dosadora dosando o Baring. Aí, diariamente, o que eu peço pro meu pai é dosar o Coralvitz da Colombo, que é os aminoácidos aí, que ajuda bastante na extensão de pólipos aí, das acróporas e na coloração também. O Bacto da Colombo, eu também faço são as bactérias nitrificantes aí. Eu faço a dosagem uma vez por semana também, doses de manutenção, né? E dosagens semanais aí do B-Color e do F-Color da Reflowers também, que são os elementos traços para ajudar na coloração também, né? E o potássio, eu utilizo o teste de potássio da Colombo. Se tiver que fazer algum ajuste no potássio, eu utilizo o Potassium Blend da Reflowers também. Da Reflowers. E você precisa fazer reposição de potássio? Cara, eu reparo que a ketomorfa, quando ela dá uma bombada assim, o potássio dá uma diminuída. Então eu faço esse acerto no potássio. Que legal. Mas é coisinha mínima, né? Que legal, hein? E aí, partindo dessa parte de reposição, a gente vai pro um aquário praticamente montado, né? A gente sabe que essa parte é importante e aí vem para essa parte aí. Essa parte aí, né? Se você reparar na base da Tridacna, tá com essa esponja aí que eu falei que eu tô achando ela bonita e ela não tá incomodando a Tridacna, então deixa a esponja aí. Então vamos lá. Quando você planeja o aquário, da forma como o André planejou, construção do layout, levando em consideração, né? Como é que você falou? Os terços? A regra dos terços. Regra dos terços. Isso serve também para te ajudar na hora de passar o ímã, né? Não ficar esbarrando na rocha. Eu sempre tento deixar uma área livre aí de 10, depende do tamanho do aquário, né? De pelo menos uns 10, 15 centímetros se o aquário for maior, para a gente poder fazer a manutenção no aquário também. Então, deixar livre aí todas as laterais e os fundos do aquário. Aí você tem uma água de boa qualidade, substrato maneiro, que não vai te dar dor de cabeça levantando. Uma circulação. Olha a lâmina d'água, como ela é bem movimentada, né? Ela cria esse espelho aí, até legal para essas cores das peças aí, mas a gente sempre tem que deixar uma lâmina d'água bem movimentada para ter uma troca gasosa legal, né? Evitar essa nata aí e o resultado é esse. Aí você, sal de boa qualidade, aí reposição de acordo com o consumo dos elementos ali, de acordo com o consumo, e aí você chega a isso aí que vocês estão vendo agora. As pessoas pensam que tem um segredo muito assim, nossa, é muito escondido dos grandes aquários, né? Como esse aí, os aquários de sucesso. Mas o André está expondo aqui em detalhes os segredos dele, para chegar a isso aí que vocês estão vendo. É o que eu falei no outro vídeo, assim, independente do tamanho do aquário, tá? Se você quer ter um aquário de sucesso, são aqueles 3 elementos principais. Estabilidade de parâmetros, né? Tanto para elementos, temperatura, salinidade, cálcio, KH e magnésio, né? A qualidade de água, que eu falo, né? Controle de nutrientes, isso tudo engloba essa qualidade de água. Iluminação boa e circulação. Você tem esses 3 pontos aí cobertos, você vai ter um aquário de sucesso, tá? Independente do tamanho, independente do tipo de coral que você quer ter. O que chama atenção, assim, pelo menos
né, particularmente, assim, é como tem cor esse aquário. Aonde você olha, você vê cor. Não é igual o meu, assim, que o meu, ele parece aquelas... ele parece aquelas... Sabe quando aquelas telas do DVD antigo que ficava assim, as faixas... O meu é desse jeito, o verde tá aqui, o vermelho tá aqui. Não, esse aí, você olha, você vê cor... Não, mas é que eu falei da mescla de cores, né? Você vê aqui, por exemplo, eu tenho 2 corais muito simples, que é um tipo de acetose mais lime ball, que eu coloco em praticamente várias montagens que eu faço, que são corais que você vê que eles estão embaixo, né? Então, onde a iluminação estaria um pouco mais fraca, então eles não são tão exigentes com potência de luz assim. Mas são corais, cara, que dificilmente vão ficar, não perdem cor e dão um contraste muito legal. Deixar essa, ó, acetosa com a slime ball do lado. Olha o contraste que eles dão, né? Outro coral que eu gosto muito também é um Trumpet de Kryptonita. Olha o destaque que ele dá, né? Então, assim, a gente não precisa ter os corais mais raros e mais caros e mais badalados no momento para fazer um aquário bonito, né? A gente pode pegar corais aí que o pessoal considera um pouco simples, mas nessa mistura aí, ó, eu tenho uma... Em cima desse Trumpet de Kryptonita, eu tenho uma Montipora... Esqueci o nome. A Bubblegum, né? Ou Forest Fire, que o pessoal chama. Também ó, é o verde com o vermelho, tá dando esse contraste legal, um coral super tranquilo também, e fica bonito, né? Olha lá na luz azul. É sensacional. Eu tinha uma dessa aí, André, perdi pro bobeira. Eu tenho uma tal de Edinofora, é isso? Ixi, queimou. Cara, ele encostou nela. É. Eu já anunciei no grupo, doação. Pode vir buscar aqui. É. Que? E isso daí é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo também. A gente vai sempre nos corais um pouco mais fáceis e tal, mas tem o porém, né? A Edinófora é uma espécie super... Eles soltam uns tentáculos lá, queima tudo que tá perto, e às vezes não é nem um coral que tá tão perto assim, ele queima. Então... Pra ela, eu já perdi essa Multipla Force Fire, perdi um Torch, eu não sei se algum peixe bateu, descolou e caiu em cima dela. Putz. Aí... mas é a máxima da lei de Murphy que a gente fala no aquarismo, né? Você sempre vai perder algum bicho com briga, seja um coral ou um peixe. O mais barato vai matar sempre o mais caro. Nossa, é assim. Eu fiquei com tanta raiva. E Edinófora, Pavona, são espécies aí super agressivos, né? Até as Montiporas danais, que são incrustantes, aí Psalmocora também é agressiva. Todos os corais que são incrustantes, eles tendem a ser mais agressivos que os outros aí que não são incrustantes, né? A gente fica até meio sem palavras, né? Tanta... Olha lá, ó, o só esponja. Olha a esponja aí. Olha a Tridac, né? Meu Deus do céu. Olha isso. André, e você planeja esses SPS aí, que eu falei pra você, a gente estava conversando anteriormente, no desenvolvimento dele, né? Sim, a gente sempre vai ter uma ideia do que quer colocar, né? Lógico que no dia a dia aí vai aparecendo outros corais que a gente vai colocando e vai adicionando no aquário, mas sempre pensando aí na questão da cor, né, do coral e na formação que ele vai ter. Aí, ó. Né? Tem corais aí que eu tô gostando muito de começar a colar uns espécies colados na bordinha da rocha e deixar eles deitados para você ter um crescimento aí, ele cobrir toda a rocha, né, e ter um crescimento mais legal aí. Então, a cetose, a slime ball, tá tudo deitadinho, elas estão crescendo bem legais aí, a formação. Você coloca ela de meio deitada, né? Eu faço a pinagem, né, a gente utiliza os pinos 3D da Mixif, eu colo a basezinha, né, espero secar e depois eu vou e colo o coral deitadinho. Tá bem legal. Show, hein? Olha só, olha o tanto de cor. Rapaz. Ô André, e pra dar essa coloração toda assim? Estabilidade de parâmetros e iluminação boa, né? As Illumatics aí, uma coisa que elas têm bem legal é a questão do espectro, né? Elas têm um espectro bem puxado ultravioleta, tem o canal C das Illumatics é só de ultravioleta, que é um canal que eu vi que na prática e no dia a dia ela puxa bem a pigmentação dos espécies aí. É bem legal. Nossa, olha. Então, se você tem uma luminária com um par adequado, estabilidade de parâmetros, os nutrientes controlados também,
você vai ter uma coloração legal nos SPS. Uma coisa que a gente estava até conversando com outros lojistas aqui, é que às vezes uma luminária boa, ela compensa às vezes um pouco os erros de controle de nutrientes de alguns aquaristas. Então às vezes você tem tá com nitrato fosfato um pouco alto, mas tem uma luminária boa, ela dá uma compensada aí na coloração dos SPS. E, André, dentro desse mar de SPS aí, tem algum que é assim o seu... Falar, esse aqui é o meu xodó. Cara, um que eu gosto muito, né, que mostrou no comecinho, é a Manacropora tropicana, que é um coral que eu tô gostando bastante. Que ele é um coral bem fácil, ele tem um amarelo bem diferente que nenhum outro espécie tem, pólipo verde, cresce bem, é super tranquilo. Eu gosto muito, tá mostrando no vídeo agora, da Austera Pink, né? Também é um coral bem legal, ele fica com 3, 4 cores aí. E, cara, o legal de SPS é isso, você vê a evolução das cores, tem uma época que você vai achar que, nossa, o coral tá super colorido, não dá pra melhorar essa cor. E aí depois de uns meses você vê que mudou as cores e tá de outro jeito. A Austera Pink é esse coral rosa aí no meio que tá mostrando aí com a base verde? Pontinha amarela. Ah, amarela. Olha isso. E essa vermelhinha? Essa é uma tênues também. É bem legal. As tênues são corais, assim, acróporas bem tranquilas, né? Elas gostam de uma luz um pouco mais forte. Mas o legal das tênues também é que, cara, elas vão mudando de cor e você compra um dia de uma cor, ela vira outra cor no seu aquário e você vai descobrindo cores novas aí. Tem tênues que a gente chega de importação, que elas estão bem parecidas, mas na hora que a gente coloca no aquário, cada uma vai para um lado de coloração aí. Então é bem legal. E assim, olha a macro, né? Como você pega um pedacinho assim, um quadradinho, olha o tanto de cor que tem. É um negócio... André, eu só vi esses aquários assim de vídeo, assim, que eu tô vendo aí, ó. Pessoalmente aqui, onde eu nunca vi, cara. O dia que você vier para São Paulo, a gente tá convidado em visitar esse aquário aí. Com o maior prazer, eu vou sim. Com certeza eu vou e vou tirar foto e ficar babando, né? Porque... Só que assim, separa pelo menos umas 8 horas aí pra mim. Porque tem duas coisas que eu gosto de fazer, é conversar e ficar olhando aquário. Então vai juntar as duas coisas. O André, por conta das gravações do papo, né? Eu acabo chamando ele com mais frequência, né? E às vezes eu falo, não, deixa eu ficar quieto que eu vou atrapalhar. Porque eu gosto de conversar. E aí a gente sabe, né? Importadora não dá tempo de olhar celular, né? A nossa agenda é bem corrida, apertada, mas pra falar de aquário a gente sempre tira um tempinho a mais aí, né? Que é a nossa paixão, né? Esse André, além dele ser um aquarista, assim, de mão cheia, um mestre, né? Que monta aquários, que chega a isso, que quem está assistindo está vendo e quem está nos ouvindo, né? Pelo Spotify, depois entra no canal do Papo de Aquarista lá e vai dar uma olhadinha nas cores que tem esses SPS que o André colocou nesse aquário dele. André, além dele ser tudo isso, ele é um cara gente boa demais, assim, que sempre está à disposição. Então, se você precisa de uma ajuda na montagem de layout, comprou Marco Rock, Frag Mounts? Frag Mounts, no shelf, tem... Comprou? Vários, não sabe, né? tá sem ideia, não sabe como montar? Manda um WhatsApp para Reef Point ou no Instagram. Fala, André, me dá uma luz aí, me dá uma orientação. Tenho certeza que ele vai fazer aquilo que for possível, assim, com muito carinho, com muita atenção, porque o André e o pessoal da Reef Point, né? Todos eles. Tô acompanhando o Instagram do Henrique. O Henrique. Ele é sensacional. Nossa. A gente chama de menininho. Quem tiver dúvidas sobre produtos da Reef Flower, sobre montagem de layouts que tem na Reef, o Instagram do Henrique tá lá também, viu? Pra tirar todas as dúvidas, enfim, é show, hein?
A gente sempre tenta tirar as dúvidas o máximo pelo Instagram, né? Então, normalmente o pessoal que manda dúvidas aí referente aos nossos produtos, a gente sempre tenta dar uma priorizada para tentar responder o mais rápido possível. De tempos em tempos também, antes a gente fazia uma vez por mês, agora a gente faz quando dá tempo, a gente abre uma caixinha de perguntas lá para tirar dúvidas gerais de aquarismo, né? Não tem uma data certa, o pessoal que acompanha a gente fica de olho nos stories que de tempos em tempos a gente abre essa caixinha de perguntas aí. E quem quiser tiver alguma dúvida também, pode ligar aqui na Reef Point também, que a gente vai sempre tentar atender no melhor jeito possível. Além dos SPSs que você tem nesse aquário show, nota-se também e chama muita atenção que você tem uma anêmona ali que... É uma Redfire, né? E é legal que o palhacinho, o casal de palhaços que tá nessa anemona aí, é um casal de palhaços que tá comigo desde o meu primeiro aquário, desde 2003. Estão há 19 anos aí comigo. Nossa. É um casal que desovava, eles pararam de desovar, a gente faz essas mudanças de aquário, eles dão uma parada. Espero que eles voltem a desovar, mas assim, nas últimas vezes que eu vi eles desovando, a qualidade caiu muito, né? Você não via tantos ovos mais viáveis, mas assim, tão coloridões, tão saudáveis, tão super bem, isso que importa. E vamos ver aí até que idade que eles vão, né? Já tá aí muito mais que muito cachorro aí, já passou a idade de vários cachorros aí. E já passou da expectativa, né? No mar, né? Cara, no mar acho que vive menos, né? Difícil a gente ter essa noção de idade de peixe. Mas assim, de aquários, a gente já viu relatos de palhacinhos com mais de 20 anos aí. Nossa. Espero que os meus sejam uns desses aí. Vai sim. E essa anemona Redfire, ela dividiu recentemente, aí a outra parte foi para trás. Eu tentei tirar da rocha, mas ela já tá enterradora. Então hoje os palhacinhos têm 2 anêmonas aí Redfires para poder se esfregar. E me chama atenção também, né? É uma tocha, né? Essa Redfire, ela é o que a ciência não descobriu ainda, né? O que faz uma anêmona bubble tip ficar com as pontas bolhas ou compridonas, né? Essa daí ficou com as bolhas compridonas. Ficou com os tentáculos compridos, né? E às vezes no mesmo aquário você vê a mesma anêmona com as bolinhas nas pontas. Então, no meu aqui, eu tenho 3. Tem uma Redfire e 2, que na verdade era uma que se divide da Rainbow. Ó, a mesma anêmona, metade dela tá bubble e metade dela tá com os tentáculos longos. O que eu já reparei é que às vezes assim, mudando a circulação do aquário, às vezes ela muda o tentáculo. Mas não é em todos os casos também. Eu já vi isso acontecer, mas eu não sei se é uma circulação forte ou fraca que faz isso mudar, ou se é a mudança. Mas ela é bonita de qualquer jeito, né? Tem as bolhas ou os tentáculos compridos. Eu particularmente prefiro quando faz as bolhas. Eu acho mais bonito, mas tem gente que quer ela... Ela com as bolinhas eu acho bonita, assim, tem as fases, né? Mas ela bolinha é bonitinha também, mas eu gosto desse movimento que ela dá quando ela tá com o tentáculo comprido também. Quando tá comprido. Então, é gosto aí. O André, a gente que não tenho tanto tempo quanto você, né? Eu tenho aí uns 4 anos, mais ou menos, de aquarista. E nesses 4 anos, eu ainda me surpreendo com muitas coisas, né? Porque evolui muito e produtos novos chegam, né? Como a Marco Rock, que quando eu comecei não tinha no mercado. Aí de repente veio e, assim, dominou o mercado, né? Hoje, provavelmente, não sei números, mas 90% dos aquários que eu vejo é Marco Rock. E são os mais bonitos, né? Porque a rocha ajuda muito no layout ali, né? Na harmonia do layout. Eu acho que conforme você falou, o aquarismo vai evoluindo e a gente tem produtos novos aí, essas coisas, a gente começa a prezar outros aspectos da montagem, né? Antigamente, há anos atrás aí, a gente tinha muito aquela montagem de sistema Berlim que, era só rocha, né? A gente fazia um paredão de rocha, eu enfiava o máximo de rocha possível dentro do aquário. Não tinha essa questão de layout, de aquascape, né? De aquapaisagismo, esses conceitos aí. E à medida que a gente tem essa evolução do aquarismo com produtos novos, né?
A gente vê que não precisa de tanta rocha para montar um aquário hoje, a gente tem muita mídia hoje, com uma eficiência alta, bastante produtos de bactérias nitrificantes, denitrificantes, formas de controle de nutrientes, a gente começa a prezar mais a parte estética mesmo, e aí as Marco-Rocks entram para fazer esse papel aí, de montar uma aquascape legal, de você ter um layout legal, você vai curtir desde a montagem até, que a gente falou, né, ficar bonito sem coral, né? E depois com corais ficar mais bonito ainda. E baseado nisso que você está falando, uma das coisas que eu percebi também e percebo é que à medida, como você disse, que as coisas vão evoluindo, a atenção do aquarista muda também. Então, por exemplo, é que nem você disse anteriormente, os skimmers antigos eram menos... Não, eles faziam mais bolhas e aí por isso precisava-se pensar num quebra-bolhas. Hoje já não se pensa mais nisso. Não vejo mais, né? Evoluiu isso. Aí a atenção do aquarista sai dessa parte, né, do SAMP ali e passa para uma outra parte. Vamos, talvez, que nem você falou, controle de nutrientes. Olha, já seria legal colocar um espaço aqui para fazer a chaetomorfa girar, então precisa de uma bombinha aqui. Então, assim, você vê que os conceitos e a evolução do pensamento para chegar ao resultado que talvez não chegasse antes, porque a atenção era limitada. Uhum. E aí, outra coisa, o layout, que nem você disse, limitava-se a eu ter que colocar muitas rochas para conseguir. Hoje já não precisa de tantas rochas, você consegue fazer um layout mais clean. E aí a atenção já vai, já que eu tenho essa liberdade de fazer um layout mais clean, então eu vou fazer um braço. Assim, e aí vai surgindo coisas novas e o que me chama a atenção e que me desperta, assim, essa coisa do hobby, é que você monta um aquário, tá com ele bonitinho, tá. Aí o André vai lá e lança a Marco-Rock no mercado. Aí você fala, pô, agora que estabilizou tudo, mas essa Marco-Rock é tão bonito. Aí você vai lá, não, vou trocar. Aí começa tudo de novo. E isso que é o lance, né? Que eu acho que é vivenciar o hobby mesmo, né? É você ir acompanhando, né? O aquarista é um ser que nunca está satisfeito com as coisas, né? Então, acho que uma das coisas, assim, que é o que você falou. Tô com o aquário legal. Putz, não gostei do layout. Vou mudar. Aí o cara resolve mudar o layout. Aí, não, agora já tá tudo certo. Nossa, vou soltar um produto novo. Vou começar a usar. Putz, olha, essa mudinha aqui eu nunca vi de coral. Você não tem mais espaço nenhum pra colocar nenhum coral. Aí você fala, vamos montar outro aquário. Putz, esse peixe aqui que eu comprei pequenininho cresceu. Vou ter que montar outro aquário. E a evolução vai indo, né? Você vai sempre criando novas coisas aí, achando coisas novas para fazer e para montar. Então, o legal do aquarismo é isso. É o que eu falo, né? O mais legal para mim é quando a gente desmonta um aquário para montar outro, porque eu tenho toda essa parte de concepção, de pensar no que vai fazer, é o que eu gosto, né? De quebrar a cabeça um pouco. E aí depois a gente entra na parte do dia a dia aí, que é a rotina de tudo, que é o que eu falo, você tem que ter uma, né? Seguir o que você se propôs a fazer. Então, para ter um aquário de sucesso de SPS, preciso fazer teste sempre para manter os parâmetros certos? Você vai fazer. Precisa ter essa rotina de troca de água, de manutenção? Faz. Senão, você não vai ter os resultados que você espera. O Rafa até tem um vídeo que ele lançou que é exatamente isso a respeito do layout, né? Ele fala lá, vamos mudar o layout. Aí, uma semana tá de um jeito, na outra semana tá de outro. E aí, é isso, né? Eu fiz isso muito no começo, hoje já vou fazer uma mudança aí significativa, mas vai ser a última, se Deus quiser. E, assim, o que eu vejo, assim, é que o lance de você se desafiar a fazer algo diferente, Sim. né? E aí, que nem no seu caso, né? Pô, esse é um layout,
a gente fala de... Nosso hobby tem uma predominância de masculina, né? E a gente fala muito assim, existem carros que eles conseguem ultrapassar a barreira do tempo. Então, às vezes você vê por exemplo, tem Land Rover, essa Evoque, que você vê uma 2007, 2008 hoje, você pensa que foi lançado Sim. hoje, né? Porque ela conseguiu ultrapassar essa barreira. E esse layout que você fez, basicamente é isso também. Porque você consegue imaginar que um layout dessa forma aí vai, pelo menos mais uns 10, 20 anos, você vai olhar e vai falar, não, isso foi feito faz pouco tempo. Porque ele é muito diferente, né? O legal, assim, né, que a gente faz as nossas montagens, né? Esse layout fez bastante sucesso e a gente vê que tem muitos aquários aí que estão tentando fazer layouts parecidos, né? Reproduzir. Então isso pra gente é bem legal, é sinônimo de que a gente fez um trabalho legal, bem feito, que o pessoal gostou e tá querendo fazer igual e colocar nos aquários, né? Então eu já vi aí pelo menos umas 4, 5 montagens aí com layouts bem parecidos com esse. A gente acaba virando referência, né, André? Vira uma referência. A gente pega a referência dos outros também. Eu vou montar algum aquário, jogo no Google lá e vou olhando coisas que agradam. A gente tenta fazer algo que chame tanta atenção quanto as referências que a gente vê, né? O André, agora para partir caminhando aqui, sobre os peixes que você escolheu para compor, né, esse sistema, o que você tem aí? Eu não vou saber de cabeça todos os peixes que eu tenho, tá? Mas assim, é o que eu falei acho que no vídeo anterior. Eu sempre tento colocar peixes trabalhadores, né? Que a gente brinca. Então, eu sempre coloco, por exemplo, aquários que tem um tamanho para acomodar, né? Races, normalmente da família Halicoeres aí, eu tenho o Yellow Cores e um Melanurus, para fazer um controle de planárias e até o verme piramidídeo de Tridacna, para fazer esse controle aí, se caso tenha, né? Eu também coloco peixes algueiros também, eu sempre gosto de colocar Foxface, que é um peixe que come bastante alga, come valônia, filamentosa, e tangues também, então hoje eu tenho de tangue, eu tenho um Foxface metálico, né? Tem um Yellow Tang, tem um Hepatos, um Naso, acho que de tangue é isso. Tem um Copper Band também para fazer o controle de heptases, que é o que a gente falou, né? O aquário é sempre um gerenciamento de pragas, né? Então, coloco esses peixes aí para fazer esse controle, porque essa Tridacna, ela tinha algumas heptases no passado, então eu sempre tento deixar um Copper Band junto aí. Ele não belisca essa Tridacna, eu acho que eu tive sempre essa sorte de não ter Copper Bands que beliscavam Tridacnas, já tive Copper Bands que beliscavam outros corais, mas não Tridacnas. Tem um outro borboleta aí que é o Pirâmide, também, né? Que é um peixe que não tem tanta função assim, mas é um peixe que eu gosto bastante. Tem de Wrasse também, tem o Blue Fairy Wrasse, né? Que é o Cirrilabros aí. Tem o Casalzinho de Palhaços. Eu tenho 2 Damongobs também, que fazem essa limpeza do substrato, mas um peixe com função. Né? Então eu tenho peixe para limpar o substrato, para comer pragas, para comer algas e para comer heptáceas. E tem o Mandarim Spotted também aí nesse aquário. Mandarim. Tem o Mandarim Spotted. E talvez eu coloque aí mais algum tangue pra frente, eu não sei ainda o que eu vou colocar. Eu vi que tem um ouriço ali também. Tem um ouriço também, que é outro animal que eu gosto bastante, que eu coloco nos aquários, que ele deixa a rocha limpinha, né? E aí, voltando para aquele papo de gerenciamento de pragas, né? Esse aquário tava com uma infestação de briópsis, né? Então, no momento da filmagem desse vídeo, eu estava fazendo o tratamento com fluconazol. Que ele estava no meio da rocha, não conseguia tirar. Tava crescendo na rocha e nos lock lines aí de retorno. Então, eu já fiz o tratamento com fluconazol e deu tudo certo. Rapaz, que coisa... É que assim, você vê, né? Tudo gerenciando, né? E você sendo veterinário tem um que a mais ali, né? Tem um preparo a mais. Assim, evitar que entre alguma alga, alguma heptásia,
eu acho, a não ser que você faça uma quarentena bem prolongada dos corais aí, eu acho meio impossível de você não ter nada no aquário, tá? Então a gente sempre tenta fazer esse gerenciamento aí de pragas, né? Colocar os bichos que vão te ajudar e caso apareça alguma outra coisa, você fazer o tratamento de acordo, né? Não tem muito o que fazer nesse caso. E no naninho a gente falou que eu tenho as valônias, então a gente tem um Mitrax para fazer o controle das valônias. O Zé Valônia? O Zé Valônia. Já tive a Epitazia essa Tridacna aí, então para impedir que elas se proliferem muito no aquário, a gente coloca o Copper Band aí para tentar fazer esse controle. Ô, André, falando um pouquinho sobre a Tridacna, é facinho, é fácil de ter o Tridacna no aquário? Depende da espécie, né? Essa é uma esquamosa, né? Que é uma Tridacna que a gente considera um pouco mais resistente aí. Esquamosa e Derasa normalmente são espécies que crescem bastante e costumam ser um pouco mais resistentes, né? E não tão exigentes assim em relação à qualidade de luz. Se você pega uma cross, já uma Tridacna que é um pouco mais intermediária, ela tem um crescimento mais lento, ela exige uma quantidade de luz um pouco maior que uma Derasa e uma esquamosa. E aí depois a gente tem a máxima, né, eu considero a mais chatinha e mais difícil, porque ela exige tanto uma iluminação bem forte quanto uma qualidade de água boa aí para você poder ter sucesso com ela. Ainda mais quando ela é menorzinha. Ela menorzinha precisa de uma quantidade bem boa de luz, uma iluminação bem forte, tal, que é o que o pessoal acaba pecando um pouco. Porque às vezes o pessoal tem aquelas máximas blues pequenininhas, né, que aparecem no mercado, e o pessoal vai colocar no naninho. Ah, tá pequenininha, vou colocar no naninho. E se você não tem uma iluminação boa no naninho, dificilmente você vai ter sucesso com uma Tridacna máxima pequenininha. Tá? Então, é onde eu vejo o pessoal errando bastante aí no começo. E precisa dar alimentação para ela? Eu não costumo jogar fitoplâncton, zooplâncton, não tenho esse costume. Eu faço o controle de nutrientes aí, sempre um pouco de nitrato fosfato detectável, né? Tem gente que gosta de jogar fitoplâncton, zooplâncton para Tridacna. Eu, particularmente, nunca usei muito isso daí, sempre prezei muito por esse controle de nitrato fosfato e uma iluminação boa, que é o que eu disse, que às vezes acaba compensando bastante outras coisas aí. Ah, entendi. Então você não dá alimento para ela, tipo camarão, essas coisas? Não, Tridacna são animais filtradores, né? Ah, filtradores. É porque eu vejo aquela bocona daquele tamanho. Assim, o rango, ela tem uma boca para puxar água, né? São bivalves, né? Ela tem uma válvula para puxar água e outra para soltar. E aí, nisso que ela puxa água e solta, ela vai filtrando aí. Por isso que tem muita gente que coloca fitoplâncton, zooplâncton aí no dia a dia para ajudar nessa filtragem e na alimentação da Tridacna. Mas alimentos como camarão, assim, ela não tem essa capacidade não de ingerir. Aí, a vivendo e aprendendo. Se eu tivesse Tridacna, eu ia alimentar o camarão. Não precisa jogar o rango sólido não pra Tridacna, ela é filtradora. Aí, ô André, minha Tridacna morreu, o que aconteceu? Tá tudo certinho, ó, pra medir cagar, medir parâmetro. E as Tridacnas também tem por isso que eu falo de iluminação, né? Elas são fotossintetizantes, elas têm exochantelas, então você precisa de uma iluminação boa aí, pra poder manter uma Tridacna, principalmente as máximas. André, assim, eu tô maravilhado, assim, eu conseguiria passar o dia inteiro aqui batendo papo com você e mostrando esse aquário. Só que eu sei que tempo é escasso, ainda mais, né, para importador, né? A gente tá na parte 2, né, então a gente já tá prometendo aí pro futuro parte 3, parte 4, e a gente vai fazendo esses bate-papos. Quem tiver as dúvidas vai mandando aí, a gente vai respondendo sem problema nenhum. E o mais legal de tudo, galera, é que assim, nós já temos aí para olhar mais um aquário, que é esse que está atrás do André. Só que daqui pro final do ano ele já montou mais uns 3, 4. Eu tô sabendo não, que chega de aquário. eu sei que mais um você vai ter que montar. Vai ter que ter um aquário de água doce aí. A gente tá para fazer um plantado agora, né? A gente recentemente trouxe troncos, raízes. A gente também tem a luminária da Lumagic para plantados. E a gente também tem um substrato fértil da Colombo. Então, a ideia é montar mais um aquário aí, um plantado, né? Dessa vez eu não sei se vai ser eu que vou cuidar desse plantado. Espero que não, né? Porque como a gente disse, a gente monta esses aquários, mas a gente cuida, né? Então, assim,
todo esse tempo de dedicação. Eu tenho hoje 4 aquários aí que eu tomo conta, que é o Naninho, esse display aqui. A gente tem mais um aquário Bare Bottom, de 200 litros, que também vai ser um dos aquários que lá pro futuro a gente vai falar dele. E tem esse aquário da casa dos meus pais aí. Então, assim, já são coisas que eu tenho que tomar conta e gerenciar, que já tomam muita energia. Além disso, a gente tem mais um aquarinho de caridinas aqui na Reef Point e tá para montar esse plantado aí. Então, são muitos aquários de demonstração que a gente tem aí. Então, e ainda tem um lago ainda também, não tem? tem o lago, tem todas as baterias de peixe, tem baterias de coral, então... O próximo episódio do Papo de Aquarista com o André vai ser sobre esse lago aí. O lago tá bem legal. A gente não fez ainda, a gente ficou de fazer, né? Toda a decoração com plantas aí ao redor do lago. A gente não fez ainda, a gente tá enrolando. E uma coisa muito legal que já aconteceu nesse lago é que as carpas já desovaram, já nasceram filhotinhos, os filhotinhos já estão grandes, assim, então é outro case de sucesso aí que a gente tem, né? E eu acho que o legal é isso, a gente montar os aquários nossos aqui, a gente ter esse case de sucesso em todos, né? A gente mostrar para todo mundo que, independente do tamanho do aquário, do tipo de coral, a gente sempre vai conseguir fazer uma coisa legal para mostrar ao pessoal e mostrar os resultados na prática. E é isso que diferencia muito. E para quem está nos assistindo, uma coisa que nós temos que, como aquarista, isso, falando mesmo, nós temos que tomar cuidado, assim, e nos atentar. Se o que se fala, se mostra, sabe? O André está mostrando aí, e você está acompanhando isso aqui, mas se você acompanhar no Instagram da Reef Point, você vai ver mais claro ainda, que ele mostra todos os processos. E além de mostrar os processos, ele vai te mostrando os resultados, os positivos, e aí ele está dizendo, olha, eu tenho que fazer um controle de pragas, porque eu tive tal coisa, ó, dosei fluconazol. Então, assim, é isso que é o que chama mais atenção. É você ter, assim, vamos falar culhão, para mostrar a construção e mostrar os resultados, mas mostrar o meio também. E a gente às vezes fica sendo levado muitas vezes por conversas de o fulano acha que é assim, não, eu acho, é a minha opinião. Quando a pessoa fala é minha opinião, você já fica meio assim. Porque o aquarismo ele é uma coisa, não vou dizer que ele é precisa, porque não é, né? Existem várias coisas que influenciam. Mas se você fazendo os processos certos, as chances de o final ser isso aí que vocês viram, elas são maiores. Então, equipamentos de qualidade, produtos de qualidade, um sistema pensado, né? O André falou, a luminária sobe, porque senão eu bato a cabeça. Aí, já pensou? Ele vai lá fazer a manutenção, bate a cabeça, a luminária cai na água. Então, assim, tudo é pensado. E quando você faz dessa forma, você vai ter um hobby, né? E não um gerenciamento de crises, né? Aqui a gente fala, se você tenta começar do jeito certo, né? O que eu falei do projeto, né? Desse aquário e dessa salinha. Eu tava recém-formado, ganhava um salário bem baixo, né? E esse aquário demorou para sair do papel até ficar pronto mais de um ano, né? E nesse ano eu fiquei juntando dinheiro, falar, vou comprar um skimmer qualquer um. Não, comprei um skimmer bom pra caramba na época, né? Eu tive a sorte de ter meu ex-chefe, ele viajava bastante, então ele me ajudou a trazer alguns equipamentos de fora, né? Então, comecei com o skimmer da Bubble King, né? Na época era um top dos tops, luminária boa, a gente usava, no primeiro aquário eu usava 12 T5 de 54 watts, só que todos os reatores importados. Fui fazendo com calma, tive essa calma de planejar e montar tudo certinho para não ter problemas também. E tive um aquário muito legal também, era um aquário bare bottom na época. E é o que eu falei, assim, a gente sempre tem, manter esses 3 conceitos na cabeça, que eu sempre bato, da qualidade da água, iluminação e circulação, ter sucesso. E é o que você falou, quem quiser olhar na nossa página do Instagram, vai ver não só esses aquários que a gente tem hoje, mas
aquários que a gente já montou no passado, que também deram super certo, sempre mantendo esses conceitos aí na prática. Além de conversar com o André no Instagram, vocês ainda vão ter a chance de conversar com o André lá na Riff Day. Na Riff Day. O Point vai estar lá na Riff Day, André? Vamos sim. O André vai estar lá? Estarei lá. Eu fiquei sabendo, sabe? Porque eu não sei, eu conheço alguém que trabalha lá no evento, né? Na administração lá. E eu fiquei sabendo que o André vai oferecer lá um workshop de montagem de layout. Pois é, assim, né? Você vê que coisa. O André vai mostrar na prática lá como é que vai montar como se monta um layout de sucesso, um layout diferenciado. Eu não sei ainda como é que vai ser os modos do workshop, mas a ideia é a gente tentar fazer um layoutzinho para algum naninho aí, bem rapidinho, mostrar os passo a passo, né? Como que eu faço a colarinho das rochas para fazer esses braços aí. E também a gente pretende, né? A gente vai, sempre que sobrar um tempinho aqui, a gente vai começar a fazer uns layoutzinhos aí para levar para a feira também, para o pessoal olhar e levar para casa aí. A Riff Day, galera, tô pegando aqui, para quem não sabe, é uma feira que acontece todos os anos em São Paulo, uma feira voltada para aquaristas no geral, né, consumidor, aquaristas mesmo, nós, né, e ela acontece no dia 24 e dia 25 de setembro de 2022. Essa é a Riff Day Brasil 2022. São, se eu não me engano, 17 lojas, as importadoras, as principais e melhores. E a Riff Point com certeza vai estar lá, é um stand da Riff Point, mostrando Riff Flowers, mostrando Marco Rock, Flipper, Colombo, Ilumagic. E você vai ter você vai ter a honra e o privilégio de trocar ideia com o André assim, ó, frente a frente. O azar, né? Então assim, pô, não tem como não ir. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma do Simpla. Se você não souber onde os ingressos estão disponíveis, acesse o site www.riffdaybrasil.com.br. E aí lá você vai ter todas as informações. Vai ter muito lojista vendendo coral, vai ter comida, boa, stands de food trucks aí, né, pessoal. Vai ter um stand-up de um cara meio groselha aí, acho que um tal de Rafa aí. Vai ter stand-up comedy dele. Falando stand-up comedy, falando stand-up comedy, você puxou o gancho, eu vou pegar. O Rafa vai estar lá fazendo stand-up. Eu fiquei sabendo, isso aí é conversa de off, olha, que vocês não contam pra ninguém. Mas que o Rafa vai fazer um espetáculo fora da Riff Day, lá em São Paulo também. O homem tá enjoado. Ele tá planejando esse espetáculo, esse show de stand-up com muito carinho. A gente vai dar muitas risadas, porque o Rafa tá demais, tá impossível. Depois que ele foi pra São Paulo e conheceu o André de perto, mudou. Falou, Diego, não tem como, o André é muito gente boa. Aí ele começou a soltar stand-up, e agora foi pra Goiânia, foi em Brasília em 3 lugares já fazer show, tá fechando com patrocínio com o cara que fazia o Luva de Pedreiro. Eu tô brincando. Não, vamos ficar quieto aqui, senão vai dar B.O. depois. Mas enfim, galera. Ele nem tá aqui pra se defender. Ele nem tá aqui pra se defender, deixa ele quieto. Fora isso, tem o Seta também, o Seta vai estar na Riff Day. Tem esse aqui que vos fala, vai estar lá. Então, se vocês me acharem por lá, assim, e eu sou muito tímido, vocês perceberam. Então, se vocês perceberem alguma coisa, é que eu sou tímido. O André já não, ó, conversador. Não, acho que é o contrário, né? Vamos estar lá. Então assim, galera, vocês estão todos convidados para irem para a Riff Day, conhecer o André pessoalmente. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse lindo aquário sensacional aí, é só mandar lá no Instagram da Riff Point, ou se vocês quiserem me mandar também, eu repasso com o André.
E André, eu vou abrir esse espaço para você deixar uma mensagem, um recado para a galera, uma dica, um conselho, enfim. Fica à vontade, André. Bom, acho que a dica com você é aquilo que a gente fala desde o começo, né? Planeje as coisas, não tenha pressa, aquela máxima do aquarismo de paciência, né? Que é uma coisa que a gente tem que fazer muito e ter muito, né? E praticar, que é difícil. Então é isso, espero que o pessoal tenha gostado dessa parte 2. E no futuro teremos aí a parte 3, parte 4, e nisso, o pessoal que tiver dúvidas aí pode entrar em contato, que a gente sempre vai tentar atender do melhor jeito possível. André, muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência, por você nos conceder, né, dividir com a gente esse aquário que é da casa do seu pai, né? A gente sabe que tem essa coisa, né, de ser o aquário seu, né, do seu pai. Obrigado por você dividir isso com a gente. A quem está nos assistindo e nos ouvindo, muito obrigado. Assim, realmente tenho me surpreendido. O último episódio que a gente fez com o André foi uma grata surpresa, assim, eu não esperava. Então, se vocês estão curtindo esse conteúdo, deixa o like, compartilha, ative as notificações. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Esse foi o nosso Papo de Aquarista com o André da Reef Point. Um abração, galera. Tchau, tchau.